Bem, gente, boa tarde a todos. Agora comigo aqui na coordenação em substituição ao Francisco nas anteriores. Como muitos aqui já me conhecem, eu sou o Ottoni, né? Tenho aí uma militância já há algum tempo na área. E primeiro eu gostaria de cumprimentar o CRC, né, o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, que disponibilizou aqui essa interação com a associação, né, que está permitindo trazer uma visão do controle externo das academias, né, que todos os professores, trazendo essa visão da contabilidade pública, da gestão, enfim, do controle. Então, agora nós teremos o prazer de ter a palestra aqui do professor Roberto, que vai falar sobre o controle interno nas prestações de contas e que nós, vocês, enquanto gestores, contadores, estão no dia a dia envolvidos nesse processo, né? Então, acho que é de grande relevância e, principalmente, essa interação com o órgão de fiscalização de classe da contabilidade, dos contadores, acho que é de suma importância, especialmente aqui no Estado de São Paulo, que o Tribunal de Contas exige que sejam contadores públicos, né, dentro dos regimes próprios, acho que tem uma relevância muito grande. Então, uma palavra para o professor Roberto. Obrigado, Tony. Boa tarde a todos. Alguns já me viram aqui de manhã, né? Agora voltei para falar de um outro tema. Amanhã a gente tratou mais da questão de gestão, né? E agora nós vamos tratar do tema de contabilidade, controle interno. E aí eu vou trazer alguns conceitos bem iniciais, né? Bem básicos aí sobre controle interno, porque depois vocês vão ter a palestra aí sobre a implantação de controle interno com o professor Paulo, aí ele vai discorrer bastante aí sobre o controle interno. E eu vou falar sobre uma das atribuições do controle interno dos órgãos públicos, que é a contabilidade. Tá? Então, o que o controle interno deve observar na contabilidade e, ao mesmo tempo, o que a contabilidade deve se atentar para que não seja aí, indicado, né, ou colocado num relatório de controle interno que o contador, por exemplo, não cumpriu devidamente as suas funções. Isso é muito ruim, né, para o contador. Mas o controle interno, ele precisa ter também certo conhecimento de contabilidade pública, ainda que ele não seja contador. Não necessariamente, né? A maioria dos concursos não exige e não limita só a contadores o cargo de controle interno. Aqui no Estado de São Paulo, pelo menos, que eu tenho acompanhado, é bem abrangente, né? Para a área de direito, de economia, administração e ciências contábeis, né? Mas o controle interno, se ele não tiver um conhecimento profundo da contabilidade, ele pode deixar passar algumas coisas que influenciam tanto na gestão quanto na fiscalização do órgão. E aí vem a fiscalização externa, né? Então é muito melhor para o controle interno já resolver os problemas ali internamente do que ser fiscalizado pelo controle externo, por exemplo, e haver aí uma indicação no relatório, no parecer de fiscalização, algo que esteja lá relacionado à contabilidade ou à falta de cumprimento de normas, né? Então a gente vai ver aqui, obviamente, eu selecionei aí os principais itens, né, da contabilidade, aquelas que o controle interno deve estar atento, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente vai tratar aqui nessa parte da tarde, né? E vamos começar com alguns conceitos, como eu disse, né, bem básicos aí de controle interno. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, né, esses conceitos, mas é importante, né? Então, um conceito que é muito utilizado aí pelas entidades de fiscalização, aqui no caso o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né,
ele diz o seguinte, ó, controlar significa fiscalizar pessoas físicas e jurídicas, evitando que a objetivada entidade se desvie das finalidades para as quais foi instituída na sociedade. Então, é uma atribuição bastante abrangente, né? A gente não está falando só especificamente de contabilidade, tá? Mas é a contabilidade que é o que eu costumo dizer, a centralizadora das informações de qualquer órgão público, né? Em especial os regimes de previdência, né? Tanto é que existe regime de previdência sem contabilidade? Pode existir? Não pode, né? Tem que ter a contabilidade, tem que fazer a contabilização de tudo que acontece lá no instituto, na autarquia, né? Ou no próprio fundo, tá bom? Aí, do ponto de vista da contabilidade, o TCU, né, citando o Almeida, que é um professor da área de auditoria governamental, diz o seguinte: o controle interno representa uma organização, um conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, né? Produzir dados contábeis confiáveis. É aí que está o grande desafio dos contadores da área pública, né? Em especial dos regimes de previdência. Então, aí é uma reflexão que todo contador tem que fazer. Será que aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia vai refletir informações confiáveis? Confiáveis para quem? Para os usuários, não para ele mesmo, né? Porque antigamente os contadores faziam contabilidade para eles entenderem, né? Então, quando você precisava de alguma informação, você tinha que ter um contador, né, para ler aqueles balancetes contábeis, né, ou mesmo as demonstrações contábeis. A ideia é que a gente faça uma transparência ao nível que quem tem um conhecimento básico consiga entender o que tem lá nessas informações contábeis, tá bom? E ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa, né? Porque o Almeida é especializado aí também em auditoria de empresas, né? Mas a gente pode trazer isso para órgão público da mesma maneira, né? Por quê? O controle interno, ele tem esse viés, né? O professor Paulo Galvão depois vai trazer esses vieses, né, do controle interno, que é de auxiliar a gestão dos órgãos, né? Auxiliar a gestão de um regime de previdência, tá? Então, o controle interno tem deve ter essa preocupação, né? Para isso, ele precisa conhecer um pouco, pelo menos, de contabilidade. Ah, mas eu sou advogado, prestei o concurso lá para controle interno, estou trabalhando lá no regime de previdência, no Instituto de Previdência do município X. Eu preciso conhecer contabilidade? Meu caro, precisa, né? Ah, mas eu não conheço. Não tem problema. Você passou no concurso? Está sendo admitido para exercer essa função? Faz a qualificação, né? Vai buscar aprendizagem, conhecimento na área contábil também, que vai ser muito importante para as suas atribuições, né? Senão, ele vai ser um controle interno meio capenga, né? Ele vai fazer, e pode fazer muito bem em outras áreas, como de licitações, mas aí a contabilidade, onde estão lá o repositório de informações de tudo que aconteceu no órgão, ele não vai conseguir fazer a leitura correta, né? Além do que, a contabilidade é um excelente fornecedor de informações ou sistema de informações para a tomada de decisão, né? É que, infelizmente, os gestores públicos não estão acostumados a utilizar a contabilidade propriamente dita para tomada de decisão. No meu ver, é um erro, né? Não é porque eu sou contador, não é porque eu sou palestrante do CRC, mas é um erro, né? Eu citei aqui na parte da manhã, vocês conhecem alguma grande empresa que não tenha custos?
Né? Ninguém levantou a mão, ninguém conhece. E vocês conhecem alguma empresa de grande porte que está aí no mundo inteiro sem contabilidade, sem utilizar as informações da contabilidade para tomar decisão? Vai ser difícil. Eu não conheço nenhuma. Tá? É muito difícil. Né? Por quê? É onde você reúne as informações de forma normatizada, padronizada, né? Para que você tenha aí uma informação confiável. E aí, qual que é o papel do controle interno, então, diante dessa contabilidade que deve fornecer informações confiáveis? Verificar se essas informações realmente são confiáveis, né? Para isso, ele vai se utilizar dos mais diversos recursos que existem de auditoria interna. Né? Então vamos em frente aqui. Bom, a gente tem que ter em mente aí o que dizia a NBCT 16.8. Ela foi revogada, né, porque o Conselho Federal de Contabilidade ele passou por uma reformulação das suas normas e aderiu às normas internacionais. As normas internacionais não têm uma norma específica de controle interno para órgãos públicos. Né? A gente acaba utilizando as normas internacionais de auditoria e etc. Tá? Mas essa norma trazia conceitos muito importantes, né, que a gente precisa, pelo menos, começar a pensar quando a gente está lá no controle interno ou quando a gente está na contabilidade sendo fiscalizado, né, ou demandado pelo controle interno. Então, qual que é a função do controle interno, né, perante a contabilidade? Salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais. Né? Então, no balanço lá, balanço patrimonial. Dá um exemplo muito simples, vocês vão entender. O balanço patrimonial tem lá um valor de imóveis. Esse valor que está lá de imóveis reflete a realidade do órgão? É uma pergunta, né? Que a gente tem que fazer todos os dias. Quando a gente vai lá para o passivo, né? Aí eu não estou falando do passivo circulante, que esse é feito pelos empenhos, esse não vai ter muito problema. Estou falando do passivo de longo prazo. Tá? Que esse, muitas vezes, foi constituído há 20, 30 anos atrás, os órgãos estão pagando ao longo do tempo, e será que essa dívida que está lá no longo prazo reflete a realidade da dívida? Né? Os juros, os encargos estão sendo provisionados? Ou só está o valor principal da dívida? Né? Então, são questionamentos que o controle interno deve fazer lá para obter a veracidade dos componentes patrimoniais. Dar conformidade ao registro contábil, né, em relação ao ato correspondente, então é verificar se os registros estão sendo feitos de acordo com a realidade, né, do que ocorre lá no órgão. Depois a gente vai dando exemplos aí, a hora que a gente for falar da prática aí da verificação de conformidade. Né? Propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada. Vejam, o controle interno ele tem que ter essa percepção, né? Eu preciso atuar de forma oportuna. Por quê? Porque se eu for pegar agora, hoje, dia 7 de agosto, o balanço de 2023 para analisar se ele foi feito com todas as conformidades da norma, já foi, meu querido. Provavelmente até o Tribunal de Contas já fiscalizou esses balanços. Isso já foi transmitido para o SICONF, para a STN. Né? Então, perdeu-se a oportunidade. Por quê?
Porque ele vai analisar ali, né? Vai fazer o trabalho, né, Paulo? De IML, né? Depois o Paulo vai contar para vocês o que é esse trabalho de IML. Né? Ele vai verificar a pessoa que já morreu, aí não tem muito o que fazer. Né? Já foi. Estimular a adesão às normas e às diretrizes fixadas. Né? Então, vamos observar as normas contábeis e verificar se elas estão adequadamente refletidas na contabilidade daquele órgão. Tá? Contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade. Olha aí a questão dos custos. Né? Para a gente garantir a eficiência operacional da entidade, eu preciso ter conhecimento de custo. Ok? Auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, malversação, abuso, desvios e outras inadequações. Né? Então, cabe ao controle interno, ao máximo, mapear os riscos que a entidade, né, que o órgão corre, para que sejam tomadas providências antes de ocorrerem. É o trabalho preventivo do controle interno. Tá? E isso ele vai fazer também lá junto à contabilidade. Né? Por quê? Para que seja feito da melhor maneira possível essa contabilidade. Tá bom? Vamos lá, tem mais coisa ainda. Ah, não, esse está repetido. Bom, o controle interno ele deve ser exercido em todos os níveis, né, da entidade do setor público. Quem conhece um pouco de controle interno sabe disso. Né? Controle interno pode ser uma figura, lá, o controlador interno, mas existe um sistema de controle interno que está ocorrendo todos os dias nos órgãos e que as pessoas, né, os servidores, em cada uma das suas funções, devem exercer esse controle. Né? É isso que a gente fala quando tem implantado um sistema de controle interno. Então, é em todos os níveis da entidade do setor público. Tá bom? Não só na parte operacional, não só na contabilidade, não só na tomada de decisão. Tá bom? O que compreende, então, esses níveis, né, no controle interno? Preservação do patrimônio público. Olha só que coisa interessante, né? Foi exatamente um dos temas que eu abordei na parte da manhã. Né? Como é que será que o controle interno vai avaliar um sistema de patrimônio onde tem pessoas lá que não têm formação contábil? É aquele pior funcionário que ninguém queria, colocaram lá no gestor de patrimônio. Vocês acham que a avaliação dele vai ser como? Vai ser boa? Nem um pouco, né? A primeira crítica que o controle interno fará ou deve fazer é essa. Espera aí, mas quem está gerindo o patrimônio tem formação para isso? Né? Então essa é uma questão importante. E quando a gente fala preservação do patrimônio, é o cuidado do patrimônio público. Né? Porque uma coisa é você controlar, você ter tudo anotado, bonitinho lá, o número do bem, né, as etiquetas, saber quanto é a depreciação e etc. Mas e a conservação do patrimônio público? Aí a gente já vai para um nível mais abrangente, né? Onde a gente pode, através do balanço patrimonial bem feito, fazer comparativos da evolução do patrimônio da entidade. Os prefeitos que estão saindo agora, nesse último ano de mandato. Nesse mandato que ele teve, até esse ano, houve alguma evolução patrimonial? Essa é uma questão importante. Né? Por quê? Porque as demandas aumentam ao passar do tempo. Né? Agora, o prefeito ele pode muito bem ter passado os 4 anos, né? Gerindo bem lá o caixa, o orçamento,
mas não fez nenhum investimento, não construiu nenhuma escola, né? Não fez nada que aumentasse o patrimônio da entidade, né? Ou seja, os recursos foram consumidos nas despesas correntes apenas. Tá? E pior, não conservou aquilo que tinha. Tá? Então, isso deve ser refletido, né? E é aí que a gente fala de preservação do patrimônio público. Controle da execução que integram os programas, né? Então, vocês sabem disso, né? Cada ação governamental tem lá as metas físicas. Então, cabe ao controle interno também acompanhar essas metas, né, dos programas de governo. Observância às leis, os regulamentos e as diretrizes estabelecidas. Quando a gente fala de contabilidade, nós estamos falando especificamente de que regulamento? Das normas brasileiras de contabilidade e técnicas do setor público. NBC-TSP, que hoje são 34 normas, né? A NBC-TSP 34 é a do controle, implantação do sistema de custos, né? Custos para órgãos públicos. Já existem mais outras normas, né, que estão saindo aí ao longo dos últimos meses. A classificação, né? Então, nós temos no controle interno que é operacional, que ele vai lá verificar as ações, né? E tem o contábil, que é relacionado à vericidade e fidedignidade dos registros das demonstrações contábeis. Porque senão o órgão está publicando uma demonstração contábil e lá na realidade acontece outra coisa, completamente diferente. Tá? Em especial os regimes de previdência, hein, pessoal? Contabilidade tem uma importância muito grande em refletir o que realmente está acontecendo nos institutos, nos regimes de previdência. Tá? É uma responsabilidade muito grande. Tá? Normativo relacionado à observância, né, da regulamentação pertinente. Estrutura e componentes, né? Então a gente tem lá, ele vai ter que mapear, né, o ambiente de controle, o que ele vai controlar, né? O que ele vai, entre aspas, fiscalizar, né? Mas eu não gosto muito de utilizar esse termo fiscalização para o controle interno. Na verdade, é verificação, né? Verificação de conformidades, principalmente. Mapeamento e avaliação de riscos, né? Então, tem todo um estudo de como se fazer o mapeamento de riscos. Tá? Depois o professor Paulo Galvão também vai abordar esse tema com mais propriedade. Procedimentos de controle, né? Como que ele deve proceder no seu dia a dia. Informação e comunicação, né? Então, como que ele vai informar, como que ele vai comunicar. Né? Tudo isso faz parte aí das competências do controle interno. Como ele vai fazer o monitoramento. Tá? Pessoal, eu costumo dizer o seguinte. Quando a gente fala de contabilidade, a gente tem que ter em mente que a contabilidade é o primeiro filtro do controle interno. Tá? Em geral, nada deveria passar pela contabilidade. O contador tem que ser o cara chato. Não que seja, tá? Eu sei, contador não é chato, né? Mas tem que ser. Desculpa falar isso para vocês, tá? O contador tem que ser chato, né? Eu sempre fui muito chato. O pessoal das secretarias me odiavam. Por quê? Porque eles queriam fazer coisa que não podia, né? Queria dar um jeitinho. Roberto, não tem um jeito, né? Então tinha disso. E até fornecedores, sabe? Queria que a gente desse um jeitinho para eles.
um regime de previdência não é tão frequente, mas em outros órgãos públicos a gente tem contratação. No regime de previdência tem a contratação de serviços, né? Tem retenção de INSS. Vocês fazem isso? Então, em retenção de muitos serviços tem a retenção do INSS, por uma obrigatoriedade que o INSS impôs aos órgãos públicos. E, de repente, eu estava lá fazendo, né, fazia retenção, aí ligava o fornecedor lá. Roberto, mas você fez retenção aí de INSS? Você é prefeitura, você tem que tomar conta do ISS. Falei, meu querido, tem uma normativa do INSS. Nós temos que fazer a retenção, né? Isso, é a figura do substituto tributário, é a obrigatoriedade, né, do órgão. E se eu não fizer, vamos colocar numa hipótese aí bem absurda, vamos chamar assim, vai. Eu estou lá, contador do meu órgão, do meu regime de previdência. Contrato lá um serviço de vigilância e portaria, que é um deles que tem lá a retenção de 11%, se eu não me engano, né? Muito bem, não faço a retenção. O INSS, hoje em dia até com o e-social, né? Eles sabem tudo praticamente, né? Então, ele faz a fiscalização lá e verifica que o órgão... Receita Federal. INSS, é Receita Federal. Faz a fiscalização e verifica lá, esse órgão aqui não fez a retenção, não fez o recolhimento. Ele vai demandar o órgão que não fez a retenção? Ou ele vai cobrar do fornecedor? O que vocês acham? De quem que ele vai cobrar? Do órgão que não fez a retenção, porque ele é o substituto tributário, né? Ele tinha essa obrigação, não fez. Muito bem, o órgão vai ter que pagar, então, tudo que não foi feito, com multa, juros, atualização monetária, né? Multa por... Ixi, o valor vai triplicar, né? Tem a multa de 150%, enfim. Do débito. E tem da obrigação acessória ainda. Exatamente. Então, vai ser um problemaço. Adivinha quem vai ser responsabilizado por essa situação? Vocês conseguem imaginar, não? Pois é. Né? Então, o contador tem que ser o cara chato. Por quê? Ele tem muita responsabilidade. Né? Tem muita responsabilidade. Tá? Isso que eu estou falando pode nem ser feito pela Receita Federal, pode ser feito pelo controle interno. Né? Nas suas verificações, ele verifica lá, deixa eu ver essas notas dessa empresa aqui. Tem lá as notas, não teve a retenção. E tem fornecedor que é esperto, né? Ele nem coloca a retenção no corpo da nota. Né? Aí o contador que não tem esse preparo, né? Ele deixa passar. Né? E aí o controle interno pode, nessa situação, também fazer uma indicação no seu relatório. Né? E aí vai gerar o recolhimento em atraso, no mínimo. Né? Então, a contabilidade ela tem que ser esse primeiro filtro, né, do controle interno. Eu citei esse exemplo de retenções, mas tem diversos exemplos. Exemplo com relação a pagamentos. Né? Quer ver uma coisa que eu era muito chato, né? De repente uma empresa ganhava a licitação. Aí ia fazer o pagamento para a empresa, das faturas lá da empresa, dos boletos. A empresa ligava lá, no dia que ia vencer o boleto, falava assim pro tesoureiro. Ô tesoureiro, eu estou com um probleminha aqui, eu vou te dar uma outra conta para fazer o depósito, tá? Aí ele pegava um CPF lá, uma pessoa física, e mandava fazer o pagamento, o depósito naquela pessoa física. O tesoureiro fazia. Aí o chato ia lá, né? Falou, escuta,
O comprovante de pagamento está no nome de pessoa física, pessoa jurídica. Ah, mas a empresa mandou eu fazer dessa maneira. Falei, mandou como? Ah, ela ligou aqui e pediu para eu fazer nesse CPF. E aí a gente tinha que brigar, né? O tesoureiro ficava com uma tromba desse tamanho comigo, mas eu tinha que alertar ele, falar, ô meu filho, tá errado. E se essa empresa daqui 1 mês protesta o boleto, alegando que não recebeu? Não, mas foi eles que mandaram. Eu falei, tá bom, mas cadê o documento? Tem algum documento? Essa pessoa física é sócia da empresa? E ainda se fosse sócia, pode até haver brigas de sociedade, né? Um sócio mandou depositar na conta de uma pessoa da família dele, do filho, da esposa dele, e o outro sócio ficou chupando o dedo. Vai dar uma briga, vai dar demanda, né? Então, cabe ao contador esse primeiro filtro do controle interno, tá? Então é importante, né, a gente também ter essa noção, né? Então, o controle interno, né, ele vai verificar se os processos que geram os registros contábeis estão adequados. Que registros são esses? Como ocorre o registro da arrecadação das receitas, né? No sistema de informações de natureza orçamentária, né? Como é que a gente faz esse registro? É através das informações do banco? É através de depósitos, né, dos contribuintes? Como que o contribuinte faz a arrecadação, né? Como que o regime de previdência faz a contabilização lá dos repasses das entidades lá do município, né? Em que momento que ele faz isso? É no momento que ele recebe o dinheiro na conta, né? Então, tudo isso a gente vai ter que verificar se o registro está sendo feito adequadamente, né? Existem alguns bancos, né, que eles cobram aí, para fazer a cobrança, eles cobram D+1 ou D+2, né? Então, a arrecadação, né, pela Lei 4.320, tem que ser com data do dia que o dinheiro caiu na conta, né? Agora, operacionalmente, como que isso é feito? Isso que a gente precisa se atentar. É um arquivo que vem do banco e esse arquivo gera o lançamento contábil, a arrecadação da receita, ou é feita manualmente? Né? O tesoureiro vai lá, puxa o extrato, verifica lá quanto que entrou, aí ele vai lá e faz o lançamento manual da receita. Tá? Se ele fizer todo dia isso corretamente, não haveria problema, mas toda vez que a gente tem inputs manuais, existe risco. Lembra do mapa de risco do controle interno? Então, ele vai listando essas ocorrências, né? Que é um risco. Por quê? A pessoa, em vez de digitar 10 mil, digita 100 mil. Ou 1 milhão. Ou 1.000, em vez de 10 mil. Né? E assim, podem ocorrer erros de digitação e que vai passar, né? E só lá no final do mês, ou pior, lá no final do ano, vai verificar que a arrecadação não foi feita corretamente. Tá? Então, o controle interno tem que estar atento a isso também, né? Como ocorre o registro da arrecadação das receitas, né? No sistema de informação patrimonial. Bom, uma coisa é sistema de natureza orçamentário, né? No patrimonial, a arrecadação em si é relativamente simples, mas a gente tem um outro problema de natureza patrimonial, que é o direito de receber. E o direito deve ser contabilizado no ativo, como créditos a receber. Né? E aí,
eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês não vão responder, tá? É só para vocês refletirem depois. Os direitos que vocês, regime de previdência, têm a receber dos órgãos lá do seu ente municipal, esse direito está sendo contabilizado em que momento? Ou é só na arrecadação? Vocês entenderam a questão? Vamos supor o seguinte, eu sei que isso não acontece, tá? Mas vamos supor que um prefeito deixe de fazer os recolhimentos, principalmente depois que ele ganhar a eleição. Vou citar um exemplo assim, né, hipotético, o prefeito ganhou a eleição, agora ele precisa correr para fechar as contas. E ele para de empenhar e repassar os valores das contribuições previdenciárias para o Instituto de Previdência. Qual que é a obrigação da contabilidade nesse caso? Contabilizar só quando for arrecadar, lá daqui 6 meses, 1 ano, ou quando ocorreu a competência? Né? Tem um direito a receber aí, eu preciso registrar isso na contabilidade, não é? Eu sei que no regime de previdência isso é mais difícil, né? Acredito que a maioria de vocês já façam dessa maneira. Mas quando a gente vai para outros órgãos públicos, e pior para a prefeitura, a gente vê que muitos créditos tributários só faz quando arrecada. Né? E aí a contabilidade aí já começa por aí, né? Contabilidade está refletindo essencialmente o que ocorreu no órgão? Não. Por quê? Porque tem créditos a receber que ele não contabilizou. Né? Aí vocês vão falar, mas e o regime misto da 4320? Regime misto da 4320 é para sistema de natureza orçamentária. Patrimonial é norma brasileira de contabilidade. Tá? Então, patrimonial é regime de competência. Tá bom? E o registro da despesa orçamentária, né? Durante as fases de empenho, liquidação e pagamento, elas estão ocorrendo da forma que deve ser feito? Né? Em que momento é feito o empenho? Né? Então, tudo isso, como é feita a liquidação das notas fiscais, né? Dos empenhos? Outro exemplo. Eu tenho lá, emiti um empenho para um fornecedor, o fornecedor entregou a mercadoria. Quem recebeu a mercadoria lá na secretaria ou no departamento tal, esqueceu de passar a nota para a contabilidade. Eu sei que esse exemplo não acontece com vocês, tá? Eu sei, é muito raro isso acontecer, né? A pessoa esquece a nota fiscal lá e vem no mês seguinte com a nota fiscal na mão. Rapaz, sabe o que aconteceu? Eu esqueci a nota lá no meu setor. Dá para dar um jeito aí? Né? Então, esses são procedimentos que devem ser, né, mapeados pelo controle interno, colocados lá também no seu mapeamento de risco, né, na sua avaliação de risco. Por quê? Tem que ter um procedimento para isso. Não pode ser assim, largadão. O cara entrega a nota quando ele quer. Né? Mas no meu órgão não tem normatização e todo mundo faz bonitinho lá. Ótimo, perfeito. Mas um dia vai acontecer, viu? Pode esperar, que um dia vai acontecer isso. E pior, você encerrou o balanço lá em janeiro, dia 20 de janeiro, ou dia 30 de janeiro, né? Chega em fevereiro, aparece nota de dezembro. Né? Olha que coisa boa. Então, a gente tem que ir mapeando tudo isso, né, para evitar essas inconformidades. Né? E como é que a gente faz isso? Regulamentando. Né? Colocando até punições para quem não cumprir esse regulamento. Processo administrativo, né? O PDA. O servidor público morre de medo do PDA. Né? Então, tem que regulamentar, tá bom? Pagamento. Cabe pagamento antecipado a fornecedores? Uma pergunta bem simples aqui. Né? Fornecedor recebeu lá, entregou o seu bem, o seu serviço,
liga lá no regime de previdência. Ô, Francisco, tem como você antecipar o pagamento? Vai vencer só o mês que vem, mas eu estou precisando de dinheiro. Pode fazer isso? O que vai acontecer aí? Vai acontecer uma quebra da ordem cronológica de pagamentos. Para isso tem que ter justificativa. Para isso o controle interno tem que dar o aval, né? É um procedimento chato, porque tem que publicar essa justificativa, né? Não é algo que você faz ali numa canetada ou numa digitada, tá? Então o controle interno vai ficar atento também a essa questão de ordem cronológica, né? Mas esse é um caso. Existem ainda antecipação de pagamento antes da liquidação. Já viram isso? Já. Né? Situação, viu? E aí sempre tem uma justificativa, né? Tudo que o pessoal faz de errado, eles têm uma justificativa, né? Sempre tem. Ah, mas eu comprei pela internet. E lá no Mercado Livre, ele só entrega se eu pagar. Né? Aí o Mercado Livre emite a nota uma semana depois do pagamento. Bom, então aí a gente tem que ir regulamentando tudo isso, né? Para que esse tipo de pagamento não ocorra. Né? Uma situação concreta que tem ocorrido com relativa frequência junto aos regimes próprios, agora é uma obrigação dos gestores, conselheiros, enfim, fazer uma prova de certificação. E tem a entidade certificadora. Você vai lá, faz a inscrição, paga uma taxa. A certificadora, em regra, cobra no ato da inscrição. Não houve a prestação do serviço ainda. Então, isso tem sido de grande discussão nos grupos de contabilidade, exatamente isso. Como fazer para pagar essa despesa, né, sem ainda ter ocorrido a prestação do serviço sequer. Por exemplo, ter que liquidar sem a prestação efetiva. Esses são as exceções que vão ocorrer. Eu sei que vão ocorrer exceções no dia a dia do órgão. Quer ver outro exemplo? O certificado digital. Você vai contratar o certificado digital, você tem que pagar antes, senão ele não emite. Né? Então, esses casos, não tem muito o que fazer. Nesses casos, são as exceções. Agora, para um fornecedor que vai entregar o bem, vai entregar o serviço, vai construir uma escola, por exemplo, há motivo de antecipação? É um risco muito grande você fazer isso, diferentemente de uma entidade certificadora. Né? É diferente, são coisas diferentes. Tá? Então, isso tudo tem que ser muito bem regulamentado. Né? Aliás, a 4320 só permite, vamos chamar assim, né? O pagamento, a ordem de pagamento só é emitida depois da regular liquidação do empenho. Né? Cumprida lá as regras de liquidação. Tá? Então, não tem como fazer isso. Ah, mas e o adiantamento? Também é exceção que a própria lei estabeleceu. Né? Então, grande parte dos pagamentos antecipados a gente resolve com o adiantamento. Tá? Que está previsto na lei. É que tem que regulamentar o adiantamento. Tá? Então, o regime de previdência, por exemplo, precisa ter uma lei específica de adiantamento para o regime de previdência? Não necessariamente. Pode ser a lei municipal, mas no município tem que ter. Tá? Se o município não tiver, aí é problema. Tá? Então, pode ser por lei municipal, né? Não específica, ou pode ser também específica. Aí depende lá da questão de gestão, né? Do ente. Tudo bem? Então vamos em frente aqui, que tem bastante coisa ainda. Vamos lá. Como ocorre o registro dos ativos imobilizados, né? E aqueles que não são advindo do empenho de despesa de capital de investimentos. Que investimentos seriam esses, né? Que ativos imobilizados seriam esses? Aqueles recebidos em doação, né? Aqueles recebidos em transferência. As autarquias, os institutos de previdência,
podem receber lá computadores, mesas, né? Principalmente quando ele vai ser criado, né? Mas, de repente, a prefeitura tem lá computadores que não estão servindo mais para aquela finalidade. Quer transferir para o Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência precisa de um computador basiquinho lá para fazer atendimento. Pode receber esse bem? Pode. Vai receber esse bem? Vai, provavelmente. Mas isso vai ser refletido na contabilidade? Como? Né? Porque aqui vem pelo empenho? Não tem dúvida. Aqui vem pelo empenho, empenhou lá a despesa de capital de investimentos, vai gerar o registro patrimonial. E as que não vêm pelo empenho? Que vem de transferência, que vem de doação, né? Que vem de transferência do governo federal, do governo de estado. Tá? Então, tudo isso precisa ser contabilizado também, registrado, reconhecido na contabilidade. Né? Como que isso está sendo feito? Então, olha aí, o controle interno tem que ver isso também. Como ocorre o registro de folha de pagamento e encargos no sistema de informações de natureza orçamentária. Tá? Então, isso é integrado? Se for integrado, melhor. Né? Ah, não é integrado com a contabilidade, eu tenho que fazer manualmente. Eita, aí manualmente você tem que fazer as planilhas lá, verificar as dotações, né? Verificar as retenções, fazer tudo manualmente, empenho manual de folha de pagamento. Hoje em dia não cabe mais isso, tá, pessoal? Não sei se vocês fazem dessa maneira, né? Mas hoje em dia, com os sistemas integrados, isso tem que ser feito de forma integrada, né? Gera o lançamento contábil já, tá? Quando encerra a folha de pagamento. Todos os imóveis pertencentes aos órgãos, né, estão registrados no controle patrimonial e no sistema de informações de natureza patrimonial. Por quê? Os órgãos públicos, ao longo do tempo, não tinham essa preocupação. Muitos, né, não tinham essa preocupação de registro do ativo imobilizado. Por quê? O foco, até antes das NBCT-SP, era o quê? Era o controle orçamentário. Né? Então, a gente não se preocupava muito com o imobilizado, com os imóveis, com o registro de imóveis. Então, muitas vezes, a gente pode ter lá órgãos, autarquias, institutos de previdência que estão atuando lá num imóvel. O imóvel é pertencente ao instituto, à autarquia, à prefeitura, mas não está refletido no controle patrimonial, no imobilizado. Tem um registro no cartório de imóveis em nome do ente público, mas não está refletido na contabilidade. Tá? Já passou o tempo da gente fazer isso, né? A reavaliação dos ativos imobilizados, dos imóveis, né? A gente já deveria ter feito isso, verificar quais são os imóveis que estão em nome do órgão e ter feito a reavaliação do ativo imobilizado, né? Já deveria ter sido feito isso há 2, 3 anos atrás. Tá? Não fez ainda? Corre para fazer. Né? Tem que fazer, tá bom? Monta uma comissão lá de avaliação, põe o pessoal lá de engenharia da prefeitura na comissão. Né? Tem que fazer. Inclusive a depreciação, com certeza. Obras concluídas, são transferidas para a conta de imóveis de que forma? Né? É o que eu falei na parte da manhã, né? Aquelas obras que ficam eternamente lá em obras em andamento. Né? Nunca é transferido para a conta de imóveis. Tá? Então, que processo é feito para se fazer isso? É feito alguma coisa? Né? É feito o registro contábil? Ou fica tudo lá em obras em andamento? Né? Então, é preciso também ter um processo lá, né? Lá na parte de obras dos órgãos, a hora que termina a obra, ele entregou lá, o fornecedor entregou a obra, conferiu, está tudo certo, comunica a contabilidade, né? E a contabilidade vai fazer a transferência de obras em andamento para imóveis. Né? Inclusive o registro no controle patrimonial também. Vai pôr uma chapinha no imóvel?
Né? O pessoal de patrimônio fica preocupado com a chapinha, né? Com o número da chapinha. Não necessariamente, né? Não precisa ir lá no prédio e colar uma plaquinha, né, de número de patrimônio, tá bom? Mas ele tem que ter o registro lá no controle patrimonial. Vamos lá. Agora, um pouco mais, né, para frente, nós temos que analisar ainda a conciliação de todas as contas contábeis, não só as bancárias. E por que de todas? Porque todas as contas compõem as demonstrações contábeis do setor público, né? Então, todas as contas devem ser conciliadas, não só a bancária. Não é só porque o Aldesp exige dos bancos que a gente só faz o dos bancos. A gente tem que fazer de tudo, tá bom? Os responsáveis pelos registros contábeis têm formação ou ao menos qualificação em contabilidade, né? São os auxiliares lá do contador. Esse pessoal que faz o empenho, que faz a liquidação, que faz o pagamento, tem formação ou qualificação em contabilidade? Né? É uma pergunta importante, o controle interno deve estar atento a isso. Há mensalmente uma apuração de resultados de forma gerencial para direcionar os tomadores de decisão? E agora? Ou será que a gente faz só o balancete para enviar para o Aldesp? Né? Ah, não, professor, eu mando o balancete lá para o meu prefeito, para o meu gestor. Resolve o problema? Não vai resolver. Principalmente se ele não for contador, né? Ou administrador. Né? Por quê? Porque ele não vai saber lá ler as informações que estão nesse balancete contábil. O que a gente tem que fazer? Um relatório gerencial, apurando lá o resultado, dizendo para o gestor, né? Ô gestor, calma aí nos seus gastos. Né? Ô gestor, precisamos correr atrás da arrecadação. Né? Gestor, pé no freio aí na contratação de obras. E assim por diante. Né? Contratação de pessoal. Tá? Então, é preciso ter esse fechamento mensal. Né? A previsão de necessidade de créditos adicionais de forma antecipada, né? Ou somente quando há necessidade. Né? Então, o controle interno deve estar atento a isso. Né? Quantas alterações ocorrem ao longo de um período, de um ano ou de um mês? Né? Se tem muita alteração por meio de créditos adicionais, o que reflete isso em termos de planejamento? Já pensaram nessa situação? Reflete que o planejamento está sendo mal feito. Né? Ou a execução não respeita o planejado. Faz um planejado e executa outro. Tá? Então, são distorções também de se utilizar o orçamento. Né? Existe um acompanhamento do resultado financeiro do órgão ou só após o encerramento do exercício? Nós estamos no último ano de mandato. Né? Em geral, todos os órgãos municipais devem entregar suas contas com saldo suficiente em caixa para pagar as contas, né, que ficaram lá do seu passivo circulante. Né? Artigo 42, que o professor Alexandre abordou aqui na parte da manhã. Tá bom? Os prazos em relação às obrigações acessórias estão sendo cumpridas? Que prazos são esses? Do Aldesp, do Siconf, hoje em dia tem a EFD Reinf, né? Vocês fazem? Pois é, tem que fazer, né? E outros, né? E-social, enfim. As dívidas de longo prazo estão sendo corrigidas monetariamente pelos encargos pertinentes? Tá, então, tudo isso são verificações que o controle interno deve fazer lá na contabilidade, né? Então aqui, ó, vamos pegar... Quanto tempo eu tenho? 30? Ah, então dá para a gente ir com bastante calma.
Bom, então vamos ver aqui, agora, algumas contas que o controle interno deve estar atento. E, ao mesmo tempo, a contabilidade também deve se preocupar muito com essas contas. E, independente do controle interno fazer a verificação, ele também tem que fazer essa verificação, essa checagem. Essa que a gente chama na contabilidade de conciliação. Tá certo? Para quê? Quando o contador gerar lá o balanço patrimonial, esse balanço aí reflita a realidade daquele órgão. Tá? Então eu peguei aqui um balanço, né, de um órgão público, só para a gente desenvolver algumas ideias aqui. É um consórcio público, né, intermunicipal, que eu dou assessoria lá para eles, né, então eu peguei aqui o balanço deles. Então, a gente tem aqui uma primeira conta que a gente precisa, né, e aí é a conta onde o controle interno vai sempre ter maior preocupação. Por que maior preocupação? Porque é dinheiro. Tá? É dinheiro. Então, preocupação com dinheiro sempre deve ser muito grande. Por quê? O dinheiro está lá disponível. Para onde está indo esse dinheiro? O que estão fazendo com esse dinheiro disponível da entidade, do regime de previdência? Né? Está cumprindo os regulamentos específicos lá para os institutos de previdência, né, dos percentuais de aplicação dos investimentos? Né? Então, tudo isso tem que ser verificado. Né? Mas o que eu queria chamar mais atenção ainda é para as pendências da conciliação. Né? Porque a conciliação bancária todo mundo acaba fazendo, até por conta do Aldesp. Aqui no estado de São Paulo, pelo menos, né, tem essa obrigatoriedade. E todos os órgãos públicos enviam lá, através do Aldesp, a conciliação bancária. Okay? Na conciliação bancária, podem ocorrer pendências, não pode? Pode. Né? Muitas pendências podem ocorrer. Agora, aquelas de grande valor e que estão lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem solução, essas chamam a atenção. Tá? Vou dar um exemplo aqui muito simples, vocês vão entender também. Um órgão público vai fazer a conciliação bancária e verifica lá que houve um PIX. Um PIX. Aí ele vai querer saber, né? Que PIX é esse, né? Eu não fiz aqui, os pagamentos que eu fiz já estão todos contabilizados, né? Mas teve um PIX. Né? Bom, aí ele põe lá, PIX não contabilizado, R$20.000. Quanto tempo vocês acham que ele pode deixar esse PIX não contabilizado, R$20.000 lá? O ano todo? No máximo de um mês para o outro, gente. Por quê? Existe alguma justificativa para ter um saque de R$20.000 da conta de um órgão? Sem a contrapartida, sem saber de onde foi, para que foi? Né? Quem foi pago com esse recurso? Né? Então, o controle interno ele precisa estar atento a isso, né? E os contadores também. Né? Pendências de conciliação têm que ser resolvidas de um mês para o outro. Né? Então, isso tudo tem que ser pensado, né? Analisado. Vou dar uma situação hipotética aqui, né? Essa é hipotética mesmo, tá, pessoal? Não estou falando que eu vi acontecer, mas pode acontecer, tá? O contador, junto com o tesoureiro, né? Eles fazem lá uma transferência de um valor importante da conta do órgão no dia 1º do mês. Chega no dia 30, esse recurso volta para a conta. Então ele saiu, depois voltou. Esse recurso vai aparecer na conciliação? Vocês fazem conciliação diária, semanal ou mensal?
né? Daí você já vai surgir um sinal de alerta aí. Conciliação, portanto, tem que ser feita diariamente. Vocês vão querer me matar, né? Depois disso. Mas o certo é isso. Então. Eu falei hipotético. Né? Porque é o seguinte: o contador com o tesoureiro estavam lá combinados, transferiam para uma conta de um laranja, o laranja pegava esse recurso, aplicava ao longo de 25 dias esse recurso, pegava os rendimentos e devolvia o valor original para a conta. Como eles faziam conciliação mensal, nunca aparecia na conciliação. Né? Então, essa é uma situação que o controle interno tem que estar atento. Qual a periodicidade da conciliação bancária? É mensal. Opa, é mensal? Então já vou pôr ela no mapa de risco. Né? Vou fazer algumas verificações lá. Vou pegar o extrato. Tem um saque aqui. Do que é esse? Do que é esse PIX aqui? O tesoureiro na hora tem que responder. Né? É o saque fulano de tal. Quem é esse fulano de tal? Quem é essa empresa? Cadê o empenho? Cadê a ordem de pagamento, a liquidação, a nota fiscal? Né? Porque também tem, né? Também situação hipotética, hein, gente? Isso nunca aconteceu no Brasil, tá? Só lá na Suíça que eu vi acontecer. Mas o fornecedor tem parentesco com o tesoureiro. Né? E aí o tesoureiro recebeu a nota lá, ele já, faz o PIX. Recebeu a nota, ele, faz o PIX. Quebra a ordem cronológica. Né? Conciliação é feita mensalmente, antecipação de 15 dias, 20 dias, não vai aparecer na conciliação. Tá? Então, isso tudo, o controle interno também tem que atuar junto lá na contabilidade. Né? Então, as questões de pendência na conciliação bancária têm a ver com valor, né? Representatividade. Não estou falando de taxinha debitada, não, hein, gente? Taxinha bancária, tarifa bancária. Estou falando de grandes valores, né? E o tempo que isso está pendente na conciliação é importante também. Tá bom? Bom, aí nós temos uma segunda conta importante, que são os créditos a receber. Né? Esse crédito a receber, ele tem que sofrer um processo aí, né, de verificação com sistemas fora da contabilidade. Né? Sistema de contas a receber, de sistema tributário, né? Sistema financeiro, que controla lá o quanto tem a receber dos órgãos, né, das entidades, do contribuinte. Tá? Porque a contabilidade, ela contabiliza. Mas quem controla esses valores a receber é outro sistema. Tá? E como que está sendo registrado isso? Está integrado? Ou é feito manualmente? Qual a periodicidade desse registro? É mensal? Ou é anual? Né? Quando vai fechar o balanço, aí sim ele vai ver lá quanto tem de crédito tributário a receber e contabiliza. Né? Então, isso tudo tem que ser, deveria ser, né, pelo regime de competência, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Tá? Aí tem outros valores, né? Aqui não tem a conta de almoxarifados, né? Mas vou falar sobre a conta de almoxarifados também, de estoques, né? A conta de estoques, ela precisa também, né, fazer lá o inventário dos estoques, né? Nem que tenha feito isso através da classificação ABC dos materiais. Você sabe o que é a classificação ABC de materiais? É classificar os itens por importância, em termos de valores. Né? Então, aqueles itens com maior valor, vou fazer mais inventários ao longo do ano. Não deixar para fazer só uma vez por ano. Tem que fazer, viu, gente? Pelo menos uma vez por ano. Tá? Por quê? Porque eu conheço órgãos públicos que não faz nem uma vez por ano o inventário físico. Né? Aí fica só no registro, informatizado, né? E aí podem ocorrer milhões de coisas, né? Entre registro,
informatizado, né? O que sai o relatório do almoxarifado e o que está lá na prateleira. Tá? Muita coisa pode acontecer. Né? Outra conta importante, né? Principalmente quando o órgão tem muita demanda judicial. Regime de previdência, tem demanda judicial? Tem, né? As demandas judiciais, em geral, algumas delas exigem o chamado depósito recursal, né? Então, tudo aquilo que é depósito recursal, que não houve a solução da demanda ainda, que o juiz mandou depositar como garantia da ação, etc., tem que ser registrado na contabilidade. Tá? Não é só fazer um empenho. No ativo tem que estar refletido esse direito. Por quê? Quando terminar a ação judicial, tem que ser descontado esse valor do que já foi pago. Né? E a contabilidade tem que refletir isso. Tá? Aqui nesse órgão ele tem pouquinho, né? 55 mil. Mas pode ser uma demanda judicial de milhões de reais. Né? Ações trabalhistas, eu já vi ação trabalhista de milhões de reais. Vocês já viram? Já. É muito comum em órgãos públicos. Né? Então, essas questões aí, eu separei aqui ativo circulante. Né? Então, são as questões mais relevantes aí que eu vejo no ativo circulante. O ativo circulante tem outras contas, né? Que nem variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente, né? Que são as assinaturas, os seguros, né? Que o órgão contrata ao longo do ano. Uma pergunta, Roberto. Meu instituto de previdência, onde eu trabalho, é pequenininho, a prefeitura também é pequena, a gente não tem uma estrutura. Quem faz o papel do controle interno são colegas da prefeitura. Como que a gente pode auxiliar? Eu sei que agora, em junho, tivemos o comunicado técnico publicado sobre as notas explicativas, que passa a ser uma obrigatoriedade a partir de 2025. Já quem puder fazer em 2024 já é um bom caminho. O controle interno da prefeitura, ele poderá se utilizar das minhas notas explicativas, por exemplo, onde estarão registrados lá os fatos relevantes, as coisas que aconteceram, para poder fazer um bom trabalho. Com certeza deve e vai fazer isso. Tá? Por quê? Quando ele pega a demonstração contábil, balanço patrimonial, tem muitas contas que são sintéticas. Né? E aí é na nota explicativa, por exemplo, que eu vou abrir essas contas. Uma conta que é sintética, que aparece no balanço patrimonial, é a conta lá, caixa equivalente de caixa. Né? Quantas contas existem? Quantas contas são vinculadas? Quantos são de livre movimentação? Né? Isso tudo vai na nota explicativa. Porque senão você vai fazer um balanço gigantesco. Né? Então o balanço é sintetizado. Tá? E a nota explicativa é que vai detalhar aquelas contas. Né? Por exemplo, nessa aqui dos depósitos recursais. Né? Ora, eu preciso saber quais são as ações, quem é o reclamante, qual é o valor para cada ação. Né? Isso tudo vai na nota explicativa. Tá? O controle interno vai pegar a nota explicativa e vai ver lá a relação, né? Vai verificar se realmente existe isso, vai demandar lá fazer o que a gente chama de circularização, né? Para o setor jurídico. O jurídico, confere isso para mim nessa ação aqui, se esses valores realmente estão pendentes, essa ação ainda está pendente, ou já foi solucionada. Né? Então, cabe ao controle interno fazer essas verificações. Né? Bom, agora vamos para o ativo não circulante. Né? O não circulante tem uma conta importante aí, né, que é o realizável a longo prazo, que é a dívida ativa. Tá? Então, a dívida ativa, ela precisa estar registrada no balanço patrimonial, no ativo, reconhecido na contabilidade, mas não é só o valor principal. Corrigida, atualizada monetariamente, né? Com multas, juros que embutem, né? Que são cobrados lá do devedor, né? Da dívida ativa.
Tá bom? Então, eu também vou fazer aí uma checagem, né, do saldo que tem na contabilidade com o controle lá do sistema da dívida ativa. Tá bom? Então, o sistema da dívida ativa, em geral, é assim, né? Ele solta um relatório periódico, né, onde ele tem lá a dívida principal, juros, atualização monetária, multa, né, os encargos da dívida previstas na legislação, no caso do município municipal, né, e que devem estar refletidas aí também. Tá? Então, é preciso estar atento a isso. No ativo imobilizado, bom, vamos conferir o que está registrado na contabilidade com o controle patrimonial. Né? E, além disso, verificar a questão da depreciação. Né? Os bens estão sendo depreciados? Qual a taxa de depreciação? Eles estão sendo depreciados pelo valor contábil bruto ou pelo valor depreciável? Vocês sabem a diferença do valor contábil de reconhecimento do ativo imobilizado e do valor depreciável? Existe uma diferença aí. Tá? Que diferença é essa? O valor residual. O valor residual, ele sai da conta da depreciação. E por que isso? Por que a norma prevê isso? Porque eu não posso ter um balanço patrimonial refletindo ativo imobilizado zero. Né? Porque, ao longo do tempo, o bem patrimonial vale zero. E todo bem patrimonial tem algum valor. Ainda quando são irrelevantes, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, ainda tudo bem, né? Pode pôr lá um valor residual baixinho. Mas vamos pensar em máquinas pesadas, em computadores, em data center. Ele sempre vai ter um valor residual depois da sua vida útil. Tá? Então, esse valor residual a gente abate do valor de reconhecimento inicial do bem imobilizado, e aí a gente vem e obtém, né, o valor depreciável. Tá? Exatamente para não deixar zerado, né, lá no balanço patrimonial os bens. Tá? Porque ele sempre vai ter algum valor. Então vejam quantas coisas o controle interno tem que verificar diante da contabilidade. Né? Vamos lá para o passivo agora. A conta principal do passivo, da maioria dos órgãos públicos, né, dos institutos de previdência não vai ser diferente. A maior parte das contas do passivo circulante o maior valor é de obrigações com folha de pagamento e encargos, não é? Principalmente quando o órgão paga no 5º dia útil. A competência foi no mês, ele paga no mês seguinte. Né? Então sempre vai ter um grande valor aí. Agora, se o órgão paga no dia 30 dentro do mês, provavelmente os valores que estarão aí serão dos encargos, né, que ele tem que recolher para outros órgãos. Tá bom? Então, a conferência aí nesse caso, né, vai ser com relação ao que a contabilidade está informando que está pendente com a folha de pagamento. Né? Então, vou lá na folha de pagamento. Qual o valor líquido da folha de pagamento? É tanto. Será que isso está lá na contabilidade? Né? A contabilidade está registrando um valor maior. Opa! Por que está registrando um valor maior? O que mais tem de pendências? Né? Então, é isso que a gente vai verificar lá quando a gente faz, quando o controle interno atua na contabilidade. Tá bom? Aí vem os fornecedores. Né? Os fornecedores, pessoal, como a informação é externa, não tem outro jeito. A gente tem que fazer a circularização. O que é isso? Perguntar para o fornecedor o que o órgão tem pendente com eles. Tá? Basicamente é isso. Só que eu vou fazer isso de forma oficial. Né? Eu vou mandar um e-mail, uma comunicação, né? Um ofício, dizendo para o fornecedor, na nossa contabilidade está pendente essas notas, esses valores. Confere. Aí ele vai responder. Realmente é isso. Tá?
Essa é a circularização. Agora, vou fazer dos 1.000 fornecedores? Não, pessoal. Vou fazer daqueles que têm importância, dos maiores valores, né? Fornecedor de energia elétrica, por exemplo, contas a pagar. Vou perguntar para a energia elétrica, realmente é essa conta de energia que está pendente? Né? Às vezes o valor é pequeno, não vale a pena a gente ficar fazendo circularização para todo mundo. Né? A gente faz para aqueles valores mais relevantes, tá? Os fornecedores maiores. Isso vai ser identificado lá no mapa de risco do controle interno, né? Onde ele vai ver os maiores contratos, os maiores valores, né? A frequência de contratação. Então é isso que a gente vai atuar aqui. Além disso, a gente tem outras obrigações, né? Como o PASEP dos órgãos públicos, né? E os valores restituíveis, que são as consignações de folha de pagamento, principalmente, né? Que essas restituições, elas também são contabilizadas com base na folha, né? Então a gente vai conferir lá com a folha de pagamento, tá bom? Por exemplo, o imposto de renda retido dos servidores lá do órgão, da entidade. No caso do Instituto de Previdência, ele recolhe para a prefeitura, né? Então, esse valor que vai ser recolhido pela prefeitura é o mesmo que está lá na folha de pagamento? Não é, está diferente. Opa, preciso saber por quê. É a conciliação do valor também, tá? O Instituto de Previdência paga PASEP também, né? É sobre a folha ou sobre a arrecadação? Não é. Sobre a receita. 1%? Muito bem. Esse cálculo está sendo feito corretamente? É uma verificação que o controle interno vai fazer. Por quê? Então, por quê? Vai dar uma discussão enorme. O que entra nesse cálculo, né? Vamos em frente, então. Bom, aí no passivo não circulante, aí vem os maiores valores, né? Os valores de endividamento do órgão, os valores de dívida com outros órgãos, por exemplo, né? O maior deles, dívidas com a União, né? Então, isso tudo precisa refletir a realidade. Por quê? Senão você está mostrando uma dívida pequenininha, aí você vai ver lá com a União, a dívida é gigantesca. Tá? Os parcelamentos, né? Parcelamentos de tributos, os financiamentos, né? Não pode ser só o valor principal que deve estar registrado aí. Eu tenho que fazer o provisionamento de juros e encargos também, para refletir a realidade da dívida. Senão eu estou mentindo. Senão eu estou colocando uma informação que não é real. Isso é muito ruim para a contabilidade, para o contador. E o controle interno deve estar atento a isso também, né? Nos regimes próprios, tem uma questão que é bastante sensível, são os precatórios RPV. Por quê? Porque os precatórios RPV geralmente são de processos que vieram aí de longas datas. Sem dúvida. Quando o servidor, quando o interessado ingressou com a ação, ele era servidor ativo. Hoje ele é aposentado. E muitos lugares simplesmente faz aquela leitura, não, ele é aposentado, então é obrigação do Instituto. E, na verdade, ao invés dele ser o sujeito passivo, ele tem a receber. Ele é ativo. Por quê? Porque é decorrente lá de períodos anteriores, que ele deveria ter uma remuneração que ele não contribuiu sobre ela, e quando ele está sendo pago agora, inclusive é devido à contribuição. Sim. Então, se não tiver um controle efetivo disso, além de você estar abdicando de uma receita, você está fazendo uma despesa que não é sua. Excelente. Excelente intervenção. Realmente tem essas questões importantíssimas, né?
que tem que estar tudo refletido aí na contabilidade, né? Bom, aí nós temos a questão do patrimônio, né? Patrimônio líquido. Patrimônio líquido dos órgãos públicos, em geral, é o resultado patrimonial, é a diferença de ativo para passivo, tá? Só que a gente vai acumulando isso anualmente e o resultado do exercício tem que ser o mesmo que está lá na DVP, viu, gente? Quem não sabe isso, resultado do exercício do patrimônio líquido, do balanço patrimonial, tem que ser exatamente o da DVP. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi sistemas que não batem. DVP solta um resultado e o balanço patrimonial reflete outro. Tá? Os regimes próprios têm uma situação especial. Vamos lá. O resultado atuarial superavitário, a contabilidade hoje orienta você contabilizar uma conta de reserva no patrimônio. Perfeito, líquido. perfeito. Tá? Você não tem o ativo, mas contabilmente ele figura no patrimônio líquido como reserva. Perfeito, é isso mesmo. Excelente. Então, pessoal, essas são as atribuições aí do controle interno, né, que a gente precisa verificar, principalmente no balanço patrimonial, né? No balanço orçamentário, a gente também tem aí algumas verificações, né? Por exemplo, a receita orçamentária arrecadada com o sistema tributário, né, ou de fonte de informações do Estado, da União, né? Despesa empenhada, a gente vai comparar com a dotação orçamentária disponível, né? Por que a gente tem que fazer isso? Ou por que o controle interno tem que verificar isso? É verificar se as dotações serão suficientes até o final do ano, né? Um problema, eu não sei no caso dos regimes de previdência, né, mas existem problemas com outros órgãos públicos com relação à despesa de pessoal, com dotações para despesa de pessoal. Por quê? Ao longo do ano, eles vão fazendo transposições. Tira a despesa de pessoal. Ah, tem muito lá em despesa de pessoal. Até o final do ano, a gente vê o que faz. E vai tirando. Chega no final do ano, chega a hora do ver o que faz. Ver o que faz. Aí aquela correria, né? Chega no mês de dezembro, não tem verba orçamentária suficiente para empenhar 13º, folha de dezembro, fundo de garantia, contribuição previdenciária, tem que ser empenhada, tudo em dezembro, né? Aí aquela correria, aí tem que mandar projeto de lei, porque já acabou lá a suplementação por decreto, porque é final do ano, né? Já consumiram todo o percentual da lei orçamentária, aí tem que fazer por lei. Aí precisa da Câmara. Aí a Câmara bota um recesso dia 1º de dezembro. Olha que coisa boa, né? Aí tem que correr atrás dos vereadores, fazer sessão extraordinária. Olha, não recomendo, tá? Já passei por isso, já passei muito perrengue, né? De ter que chamar vereador. Você imagina, o vereador em férias, você vai chamar ele para votar. Nossa, ele vai ficar tão contente. Imagine o quanto ele vai bater no prefeito. E quem foi o responsável? Quem não controlou a verba ao longo do ano, né? Quem foi autorizando as transposições e não controlou a verba de pessoal, né? Porque pessoal não tem o que fazer, gente. Tem o que fazer? Eu posso chegar em dezembro, não vou ter verba orçamentária, vamos mandar o pessoal embora? Pode fazer isso? Não pode. Pagar? Não vou pagar? Não pode, né? É diferente de compras. Porque compra eu tenho a possibilidade de não comprar. Ou mesmo que o contrato esteja em andamento, eu falo para o fornecedor, suspende a entrega dos bens ou do serviço. Tá? Agora, a folha de pagamento não tem como, né? Então, essas seriam as primeiras dotações que deveriam ser preservadas em todos os órgãos públicos. Tá? Inclusive no regime de previdência, né? Despesa liquidada corrente, a gente compara com a receita corrente, né? Olha lá o artigo 167, né? Olha lá, Alexandre. Por quê? Porque tem limitações impostas pelo artigo 167, né? Já estou terminando também.
Então, acho que deu certo. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento mensal para não chegar no último ano de mandato, né, e sofrer aquelas imposições, né? Pessoal, aqui para quem não conhece, né, o site do Conselho Federal de Contabilidade tem todas as normas, né? Tem aí o site, que é uma base também para o controle interno fazer as suas verificações, tá bom, pessoal? Então agradeço a participação de todos, espero ter cumprido aí a minha missão. Em que pese termos já esgotado o tempo, mas se tiver alguém com uma pergunta, todos satisfeitos? Muito obrigado, pessoal. Tá. Obrigado pela presença. Opa. O Francisco quer fazer. Quando você falou sobre as possíveis situações que fogem à regra do empenhamento e liquidação, caso de inscrição para capacitação, algum hotel, alguma coisa que ainda não houve a prestação de serviço, tive uma experiência em São Paulo, onde foi comprada máquina de tomografia da Ásia. Tinha que vir por navio. Fechamento de câmbio. Justamente. Só que uma das exigências era parte do pagamento antecipado. Outra parte do pagamento no despacho aduaneiro. E outro pagamento assim no ateste quando a empresa chegar. É uma particularidade enorme. A pergunta isso é preciso ser previsto em algum instrumento no município? Olha, não necessariamente, porque a lei federal já prevê isso, a 4.320, ela prevê que pode ser antecipado diante de justificativas, né? Por quê? Se você não fizer isso, você não vai ter o bem, você não vai ter o equipamento, né? Então você não tem outra alternativa. É uma obrigatoriedade, você tem que fazer, senão você não vai ter o bem. Aí é a justificativa, é a exceção da regra, né? Então é possível também. A 14.133 prevê essa possibilidade também nessas condições, tá? Quando não tem outro jeito, tem que ser assim. Aí a lei prevê isso, tá bom? Roberto, muito obrigado a todos e até às 16 horas para a gente retomar. Obrigado. Até mais, pessoal.